A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Infraestrutura, tem a honra de apresentar o webinar As Perspectivas da Política e da Economia para o Setor de Infraestrutura, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Tamara Cucchiarti, secretária da Comissão de Infraestrutura da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Obrigada. É um prazer imenso receber vocês. Eu estou falando a semana inteira que sou super animada para esse evento. Então, queria iniciar apresentando quem vai debater, nossos debatedores. Primeiro é o Dr. Marcos Pérez, que vocês já conhecem, quem acompanha nossos eventos. Ele é presidente da Comissão de Infraestrutura da OAB de São Paulo, professor associado de Direito Administrativo na Faculdade de Direito da USP, e ele é advogado com mais de 20 anos de experiência na área de Direito Administrativo, Infraestrutura, setores regulados, e é sócio na Amanesco Ramírez Pérez Azevedo Marques, Sociedade de Advogados. Quem nós convidamos para debater conosco é, primeiro, o Gabriel Galípolo, ele é economista e mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo, foi professor na PUC, também tem passagem pelo Poder Público, ele foi chefe da assessoria econômica da Secretaria de Transportes Metropolitanos e diretor de estruturação de projetos da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Atualmente, ele é CEO do Banco Fator. E também o Ricardo Senes, que ele é economista e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. Ele é diretor da consultoria Prospectiva, ele é fellow do Atlantic Council em Washington, e ele é comentador político da TV Cultura, então muitos já devem conhecer. E então o objetivo desse evento é trazer uma realidade que foge um pouco do que a gente está acostumado como juristas, trazer alguém que entende de economia, alguém que entende de política e para ver o que a gente pode esperar da infraestrutura para esse ano de 2021. Então, gostaria já de passar a palavra para o Dr. Marcos Pérez para começar nosso debate. Bem, estamos começando pontualmente. Acredito que a gente ainda tenha outros ouvintes ou uma audiência um pouquinho maior. Quero começar agradecendo a apresentação feita pela Tamara e agradecendo aí a ordem por nos ceder esse espaço, tanto o presidente Caio, quanto o vice-presidente, doutor Ricardo, todos por possibilitarem que esse evento aconteça. Então, é um prazer imenso estar aqui com dois amigos, pessoas que eu admiro, Gabriel Galípolo e Ricardo Senes, e eu quero hoje bater um pouco de bola com eles aqui, na frente de vocês todos que nos acompanham. E na Comissão de Infraestrutura da OAB, a gente reúne advogados que trabalham no setor de infraestrutura. Então, tem alguns advogados que vêm, advogados e advogadas, que trabalham nas empresas de infraestrutura, na empresa de saneamento, empresas e outras mais. Há advogados do setor público, que atuam no setor público, no município, no estado de São Paulo, em empresas estatais, e há advogados que atuam, como eu, em seus respectivos escritórios. E todos nós, desde o início do ano passado, a gente espera avidamente uma retomada do setor de infraestrutura. A todo momento, desde lá de trás, o governo Michel Temer falam assim, agora vai retomar, não, infraestrutura é importante para o país crescer, é um setor fundamental, gerador de empregos, gerador de renda, gerador de PIB, e nada acontece. O que cada hora vem uma desculpa, até impeachment, aí depois vem, não, a mala dentro do dinheiro dentro da mala, aí depois, não, porque tudo daria certo se o dinheiro não estivesse dentro da mala.
E vem aquela história toda, aí vem a eleição do Bolsonaro. Não, tudo bem, ele não tem capacidade de gestão, mas o ministro da Economia tem. Aí o ministro da Economia fala, não, tudo depende do Congresso Nacional, porque o Congresso tem que apoiar, né, apoiar as reformas, que eu vim aqui para fazer as reformas, como se fosse Moisés atravessando o Mar Vermelho, né, em busca da redenção. Mas não vem nada, né? Passa ano, sai ano e nada vem. O sertão continua, Deus dará. A minha impressão continua correta, é assim que a gente deve esperar, a gente tem que esperar mais um ano no osso, Gabriel Galípolo, ou vai ter uma retomada da economia esse ano? O que a gente pode esperar? Boa noite. Boa noite, Tamara, Marcos, Ricardo, um prazer estar com vocês aqui, podendo bater esse papo. Pois é, rapaz, eu queria te trazer boas notícias. Queria muito, do fundo do coração, mas acho que eu vou ficar te devendo essa daí. A sensação que a gente tem é que o primeiro trimestre já foi, um primeiro trimestre que provavelmente vai apresentar um encolhimento da economia, do primeiro tri. E no campo da infraestrutura, eu estou especialmente preocupado, eu vou contar um caso aqui, que é uma evidência anedótica, mas eu acho que ajuda para esclarecer. Uma amiga nossa, Isadora Cohen, me pediu para gravar um comentário falando que uma notícia de que a gente bateu o menor investimento em infraestrutura pela União desde 1940, 0,1% do PIB. É um investimento que é insuficiente para pagar sequer a depreciação da infraestrutura existente, ou seja, de um ano para o outro a gente vai ter menos infraestrutura do que a gente tinha. Isso após anos, né, Marcos? A gente já escuta de que o que precisaria fazer é triplicar a participação do investimento em infraestrutura no PIB. Depois de muito tempo a gente escuta isso. É um consenso e está recuando, né? E aí, em seguida de eu ter feito esse comentário sobre uma notícia, algumas pessoas do governo, e tem várias pessoas que são competentes no governo sempre, né, pediram para fazer uma resposta em cima disso. E eu me animei, eu falei, bom, vai ser anunciado algum tipo de programa, de concessões, alguma coisa nesse sentido. E o que foi dito é que estava sendo contratado um estudo para dizer que se você somar outros investimentos, os investimentos privados, o número dá muito mais. O que é verdade, se você somar outras coisas, aquela coisa que você tinha antes, o número costuma ser maior mesmo, mas isso não quer dizer que ele possa ser comparado com coisas do passado, né? Quando você soma coisas diferentes, dá um resultado diferente mesmo. Então, me assustou um pouquinho a ideia de que não exista nenhum tipo de tentativa de se fazer alguma coisa, e sim muito mais de brigar com os números, não brigar com o termômetro, né, sobre aquilo que está sendo apresentado. E aí, para não segurar muito aqui demais a bola nessa primeira fala aqui, mas o que eu sinto, Marcos, a gente já conversou isso muitas vezes em vários fóruns, né? É aquele conceito de tragédia, quando você escuta duas versões e as duas versões estão corretas e você precisaria fazer, ou tem suas lógicas, né? Então, pega o caso agora quem está assistindo da Petrobras, né? É óbvio que se você tentar fazer algum tipo de subsídio com recursos do caixa da própria empresa, o mercado vai sair da empresa. A intenção do investidor não é investir numa empresa para fazer subsídio cruzado ou políticas públicas com uma fatia da sociedade. Então, ele vai sair, vai vender as ações vão cair. Mas também tem razão a senhora, a dona de casa ou dono de casa que ficou sensivelmente mais pobre ao longo desse ano e não quer pagar mais caro num botijão de gás, ou quem está trabalhando no setor de transportes e tem alguma dificuldade de absorver aquele preço porque ele está sendo um consumidor atomizado no mercado que é monopolista dentro do Brasil e cartelizado fora do Brasil. Isso quer dizer que, geralmente, como a gente sabe, a gente trabalha com modelagem bastante, as soluções costumam ser mais complexas do que elas parecem. E a gente está preso numa polarização entre é público ou é privado, é mercado ou é Estado. Faz muitos anos que a gente está preso nesse impasse e não consegue se libertar disso. Quando a gente olha, de verdade, falta um pouco de pragmatismo, né? Ou seja, vai ser privado onde faz sentido ser privado e muitas vezes o público vai desempenhar um papel relevante em estimular aquele investimento privado ou fazer ele mesmo investimento público. Então, a gente precisa de mais dos dois, do público e do privado. E eu acho que a gente, ao ficar preso nisso, a gente fez um corte burro. A gente fez um corte que foi: vamos limitar as despesas do Estado em geral, sem fazer uma análise qualitativa. E o que acabou acontecendo foi que
ocorreu uma deterioração dos gastos, que já eram ruins, que já eram muito concentrados em custeio. O que acabou acontecendo foi o custeio da máquina continuou crescendo vegetativamente e comprimindo as despesas discricionárias, que são justamente os investimentos que a gente precisava mais crescer. E a gente está preso nisso. E agora chegou no osso, a gente não consegue nem mais, não tem mais o que cortar desse investimento das despesas discricionárias. Então, e eu não consigo, infelizmente, enxergar que a gente está conseguindo avançar nesse debate. E, enquanto isso, você olha para o resto do mundo e você está vendo o que está acontecendo, e a gente está fundando a categoria, depois da ideia de país emergente, a gente está fundando a categoria de país subemergente, né? A gente é o país que está submergindo, eu acho, né? Então, é um pouco da angústia de quem está assistindo o que está acontecendo. Pois é, então, mas a gente vai voltar a falar de economia contigo já já. Queria ouvir um pouco o Ricardo. Oi, Ricardo, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gabriel, Tamara. Seja bem-vindo aqui à Comissão de Infraestrutura da OAB. Ricardo, o quadro que eu tenho a tecer para fazer pergunta para você é a mesma. O mesmo que eu fiz para o Gabriel. Mas eu queria saber, você é um cara que acompanha a agenda da política, você acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, você está atento a isso, você é um cara muito informado, que inclusive compartilha suas informações como um modo de viver, né? É isso que você faz, estuda, se informa e entrega isso para que as empresas façam as suas análises e projetem o seu futuro. Então, a gente sente no setor de infraestrutura que tem muito estudo sendo feito. O BNDES está contratando um monte de estudos, a Caixa está contratando alguns, as instituições multilaterais também, Banco Mundial, AFC, todos eles estão contratando estudo. Então, tem muito estudo, alguma coisinha, uma coisa ou outra está saindo. Vai sair privatização da SEDAI, já saiu de uma companhia de saneamento lá no Nordeste. Mas, assim, o potencial que o país tem de investimento em infraestrutura, depois, inclusive, de ficar esse tempo todo parado, é muito grande. E o que é que trava? É o Congresso que trava? O Bolsonaro diz que é o Congresso, que ele não tem nada a ver com isso, é que se dependesse dele, ele metia o pé na porta e fazia tudo que tinha que fazer daquele jeito que está aí, né? Para ficar tudo diferente do que está aí. Então, ou é realmente que a gente tem pouca capacidade de gestão no executivo, ou é a Covid. Como é que você analisa essa conjuntura e como é que a gente consegue sair dela, Ricardo? Bom, Marcos, a pergunta é muito difícil, porque ela se refere ao campo de infra, mas acho que vale para vários outros setores da economia. Obviamente que a infraestrutura sofre mais, nós estamos falando de investimentos de longo prazo, né, de maturação longa, e, portanto, a estrutura de capital exposta muito no início do projeto. Então, ele é um setor que fica mais prejudicado do que outros, mas eu te garanto que isso, infelizmente, está acontecendo em setores que dependem basicamente de algum tipo de articulação complexa dentro do Brasil. Então, você tem parte da desindustrialização que eu acho que o país está sofrendo tem a ver com problemas semelhantes a esse de infraestrutura, ou seja, o Brasil está ficando um ambiente onde você administrar complexidades, que é a essência de produção de valor, né, na economia, está ficando praticamente impossível, né? Não só porque é muito complexo, ele é complexo e imprevisível, né? A incerteza sobre a complexidade está paralisando todos os investimentos significativos do ponto de vista do país. Eu acho que a infraestrutura é um deles, mas eu acho que outros tantos casos semelhantes, e aí nós estamos uma série de variáveis aí decorrentes disso. Mas eu queria comentar um lado um pouquinho mais positivo, talvez, que eu acho que não chega a contrapor a esse ambiente interno anti-negócio que a gente tem no país, mas que poderia dar algum alívio, né? Se você olhar para fora, a economia internacional está querendo dar uns sinaizinhos de melhoria, né? A retomada chinesa, acho que é um dado importante, né? Até pelo fato do regime chinês ser o que apesar dele ser a origem
da pandemia, o método militaresco ali de blindar permitiu eles segurarem bem isso aí e conseguiram retomar antes, estão retomando consumo, etc. Isso está gerando uma onda de demandas crescentes na área das commodities de energia, das commodities agrícolas, nas commodities minerais, etc. Os Estados Unidos está saindo de uma eleição que eu acho que sai com resultado positivo, não só globalmente, ou seja, vai melhorar o ambiente de negócios internacionais, de comércio, de uma certa estabilidade das regras econômicas, retomada dos fóruns multilaterais, como também um pacote muito agressivo, né, que o Biden, por ter a maioria aí nas duas câmaras do parlamento, está conseguindo aprovar, e nós estamos falando de 1,8 tri, né? É quase o PIB do Brasil em incentivo para os Estados Unidos, ou seja, é muito forte. E se somar isso com a China, eles acabam arrastando um pouco a Europa, mesmo com todos esses percalços que a gente vai ter ainda da pandemia, mas eu diria que compensa um pouquinho e esse mar de liquidez aí que nós estamos tendo está tendo uma retomada do crescimento e o segundo elemento que eu acho que é importante tem essa questão de estar sobrando capital no mundo, né? E o Brasil não é diferente. Esses juros que o Brasil está praticando é absolutamente insustentável. O Gabriel acho que conhece isso bem melhor que eu, mas a meu juízo, né, do que eu acompanho aí de maneira comparativa os países, nós estamos com juros negativos num país com esse tamanho de risco. Então, tem alguma coisa insustentável aí. Então, nós vamos ter mesmo com toda essa liquidez, eu acho que alguma correção dos juros nós vamos ter, mas ainda assim eu diria que vai ficar num patamar historicamente muito favorável ao Brasil, né? Vamos supor que a inflação volte aí a 4,5% e os juros vá para 6%. Ainda assim, estamos falando de um juros reais relativamente baixo para o Brasil. Então, a gente, nesse sentido, é uma notícia, vamos dizer, uma variável que a gente não tinha historicamente e que eu acho que veio mais ou menos para ficar. Quero crer que a gente, para aqueles patamares de 20% de juros básicos, eu acho que nós não vamos ter mais. Então, são duas notícias positivas. Agora, do outro lado, é isso que a gente estava falando. A complexidade e a incerteza, eles têm se somado de maneira mais acentuada para os setores mais complexos. Então, assim, não é que atinge a economia brasileira como um todo. Então, se você pegar, por exemplo, esses segmentos que são simples, é errado dizer, mas vamos dizer que operam com a menor complexidade dentro do Brasil. Então, por exemplo, um importador conectado com uma estrutura de varejo, onde ele tem basicamente poucos elos, esse cara está indo razoavelmente bem. Ele opera nesse mundo. Então, assim, não é à toa que os varejos vai bem, os importadores vão bem, porque esse pessoal, de alguma maneira, escapa dessas duas variáveis que matam os setores mais complexos, né? E aí, eu diria que talvez um pontozinho que eu queria chamar a atenção, nós vamos voltar, acho que, para falar de reformas, etc., mas tem sido positivo, ainda que o ambiente macroeconômico, o risco fiscal tenha crescido, as reformas macroeconômicas estão desandando, obviamente, agora, recentemente, então, mais ainda, eu diria principalmente o Lira, mais do que esse movimento agora do Bolsonaro, mas se somam. Mas as reformas microeconômicas têm dado uns sinais positivos, né? Se você olhar a agenda microeconômica desde o Temer para cá, você tem algumas boas novidades, né? A lei de saneamento, que é muito... Eu já aprendi isso com você, Marcos, deveria ser muito melhor do que mas eu acho que algum passo foi dado na questão do gás. Você tem alguns... Agora tem a BR do Mar. Você tem alguns marcos regulatórios que conseguem avançar. Microeconômicos, né? Setoriais, né? Melhor dizendo. Então, assim, tem esse conjunto de alguns elementos positivos. Não chega a compensar os negativos, mas, enfim, para dar uma primeira resposta, assim, uma primeira reflexão alta aqui com vocês, acho que é um pouco a minha visão. Eu não sei, Tamara, se tem alguma questão aí vinda do público, mas eu queria dar um palpite antes dizendo o seguinte. Eu entendo o seguinte, que há uma agenda que no Brasil ela é meio que constante, é como se fosse uma política pública de reformas. Desde que eu nasci, a gente está vivendo reformas, né? Então, o tempo todo a gente está reformando. É como uma família que não para de reformar a casa. É um inferno, né? Viver assim. Mas, enfim, é o que nós temos por aqui. Mas será que a gente precisa realmente fazer as reformas antes para depois fazer investimentos em infraestrutura? Eu tomei contato
por conta de clientes, tal, com uma realidade interessante que ocorre na fronteira agrícola da soja, lá no norte do país. Um lugar onde a soja estão plantando soja, adoidado, lá para cima, no centro-oeste. E assim, tem 6.000 caminhões de soja trafegam por dia, 6.000 caminhões de soja trafegam por dia numa estrada que não é pavimentada, uma estrada de terra, né? Toda esburacada, com toda os inconvenientes disso para o escoamento de uma produção que é uma produção importante aí para o PIB brasileiro, né? Puxa, mas quer dizer, eu preciso ali de 1 bilhão, 2 bilhões de investimento, 3 bilhões de investimento para fazer a pavimentação dessa rodovia. O governo federal não pode ir lá e pavimentar essa porcaria? Meu Deus do céu! Assim, eu fico... Quer dizer, é necessário aprovar uma lei e fazer um estudo de uma concessão para ter viabilidade para pavimentar uma rodovia onde passam 6.000 caminhões. Vai lá, pavimenta, põe o pedágio, cobra o pedágio, depois vende isso. Se tem uma obsessão tão grande assim, o privado tem que ir lá e administrar, tá bom, então vai lá o privado e administra. Porque para fazer isso na base de uma concessão, você leva anos estudando, fazendo os projetos, fazendo os estudos de viabilidade, colocando em licitação. O governo geralmente é muito teimoso quando ele faz esse tipo de modelagem. Ele enfia algumas coisas na cabeça que são contra o mercado e não consegue vender de primeira, às vezes tem que vender na segunda, na terceira, né? E às vezes vende mal, né? Participa um só da licitação, às vezes isso acontece. Vem o cara aí e tal, fez uma proposta meio incauta, 2 anos depois está quebrado, não consegue tocar o negócio adiante. Então, puxa, mas não dá para pegar. Tudo bem, o Gabriel falou, não tem dinheiro no orçamento. Puxa, mas quanto que o governo se endivida, né? O governo do Brasil é um governo bastante endividado, né? No final do ano, inclusive, teve uma tranche aí de endividamento, né, Gabriel? Você explica isso para a gente. Né? Não tem 2 bilhõezinhos aí, 1 bilhãozinho para colocar numa rodovia tão importante como essa? Quanto que o Brasil colocou em dezembro de títulos no mercado internacional, tal, ou no mercado brasileiro mesmo, inundou o mercado de títulos? Explica também para todo mundo aqui, nós somos advogados, a gente não entende dessas coisas. O que é quantitative easing? Porque quando o governo norte-americano vai colocar $1,5 trilhão de dólares na economia para reativar, de onde ele tira esse dinheiro? Ele está lá guardado debaixo do colchão? Né? Ou as agências de rating olham para o Brasil de uma maneira e para os Estados Unidos de outra, que acho que é isso, né, que acontece. Mas, enfim, não tem um meio termo aí. A gente tem que ficar nessa história de que, enquanto a gente não tiver o dinheiro debaixo do colchão, a gente não pode fazer nada. E mesmo aquele dinheiro que a gente tem embaixo do colchão, tem aí quase 400 bilhões de dólares, né, entesourado por conta de divisas, esse também não pode mexer de maneira nenhuma. Né? Só pode dar para o pessoal especulador de dólar. Aí, quando tem aquela negócio especulativo, aí você manda os dólares para os especuladores. Né? É assim. Não sei, tem alguma coisa muito errada no meu raciocínio ou tem alguma coisa muito errada no mundo? Ou no Brasil? Ou no Brasil, no Brasil. No Brasil. Tem alguém que dizia que o Brasil é onde que as ideias ficam bem velhinhas e vêm se aposentar, né? O Brasil é o lugar onde as ideias ficam bem velhinhas, elas vêm se aposentar aqui. E eu vou fazer uma digressão aqui, vou tentar ser rápido sobre esse tema do quantitativismo, mas acho que é interessante. Talvez eu soe pessimista, mas eu queria dizer que o Ricardo tem que continuar dando esses tons otimistas. A minha intenção é que você nos convença, cara. Não ceda. Não ceda ao nosso pessimismo, por favor. Eu não sou pessimista, sou otimista, sou só crítico. Mas quando a gente analisa o que aconteceu nos últimos anos, é um cenário bem ímpar, vamos dizer assim, na história do capitalismo, porque o que acabou acontecendo foi
as políticas anticíclicas das autoridades monetárias, dos bancos centrais, elas foram se aprimorando muito. E a partir de 2008 começa esse cenário chamado quantitative easing. A gente no mercado gosta de vender a ideia de que tudo aqui é muito racional, lógico e matemático, né? Que existem respostas certas, e o certo e o errado aqui no mercado. Mas a verdade do mercado é que todos os dias todo mundo precisa discordar, porque senão não acontece um negócio. Para existir um negócio, alguém precisa olhar para aquele ativo e falar, ele vai subir, vou comprar. E o outro fala assim, ele vai cair, vou vender. Então, só existe mercado em discordância de opinião sobre o mesmo ativo ante as mesmas informações. Então, nós estamos todos os dias aqui praticando discordância. Por isso que ela está muito mais próxima do mercado de uma ciência política do que uma ciência exata, efetivamente, né? Sobre o que os outros acham. Você está tentando adivinhar o que os outros vão pensar sobre aquilo quando você também faz parte de seus outros. Mas vamos lá. E aí, num cenário de crise, todo mundo quer vender. Todo mundo fala assim, esse ativo que eu comprei, que era um direito sobre receitas futuras, vai perder valor, quero me livrar dele antes que ele perca mais valor. Só que se todo mundo decidiu isso, não tem a outra ponta, não tem outro sujeito para comprar. E aí que entra o tal do Banco Central, falando assim, deixa que eu compro isso para você, me dá o seu papel e eu te dou liquidez, eu te dou dinheiro. Esse foi o chamado quantitative easing. A primeira rodada deu uma cortada aqui, não sei o que aconteceu. A primeira rodada do quantitative easing foi de 4 trilhões de reais, em 2008. 4 trilhões de reais. A segunda rodada foi agora, 4 trilhões de reais, 4 trilhões de dólares, obviamente, do Fed, 4 trilhões de dólares, que juntou 25 trilhões se eu juntar os 5 principais bancos centrais do mundo. Ou seja, estavam comprando ativos e dando liquidez para o mercado e simultaneamente quando reduzindo isso, Gabriel? a taxa de juros. Hã? Quando? De 2008 até agora, recentemente, até antes, até da crise de 2008. Da crise de 2008 até pré-Covid. Você chega a bater 4.700, depois normaliza para uns 3 e qualquer coisa. Quando chega na Covid, eles fazem em um mês 3 tri. Em um mês eles jogam 3 tri, em março. Então, o balanço do Fed foi para 8 trilhões. Tem um amigo querido aqui, o Bruno Capuzzo, trabalha na tesouraria aqui do banco, ele fala, se você olhar lá no balanço do Fed, tem tudo. Tem sofá velho, tem maré usado, tem tudo. Os caras foram comprando o que passava na frente, título de prefeitura, tudo. Foram empresa que tinha quebrado, eles continuavam comprando para sustentar o preço dos ativos. Se a gente olhasse a própria Yellen, que foi presidente do Fed e agora está como secretária do Tesouro nos Estados Unidos, The Economist, vários outros especialistas diziam o seguinte, qual é o problema? A política monetária está muito para frente, ela está empurrando a economia. E os governos centrais não estão entrando para apoiar as economias, não tem gasto efetivamente. E aí o que acontece é que a moeda ela vai exercer várias funções. Tem duas, uma é meio de pagamento, né? Outra é reserva de valor. Se eu uso ela como reserva de valor, eu não uso ela como meio de pagamento. Se eu guardei, eu não gastei. E o inverso também é verdadeiro. O que acabava acontecendo foi que essa liquidez jogada no mercado ela ficou empossada. Ela servia justamente para sustar a deflação de ativos, para segurar o preço dos ativos financeiros. Mas isso não se reverteu em despesa, em gasto na economia de verdade, que gerou emprego, que gerou renda para a economia. Esse emprego, essa renda se deslocou para a Chinásia, vamos chamar assim, né? Para a China e sua periferia, e lá, como bem falou o Ricardo, produzindo, agregando complexidade na estrutura produtiva e ganhando valor nessa cadeia produtiva e foi caminhando para lá. Bom, o que passou a acontecer mais recentemente? A gente tem um ciclo meio vicioso que vinha ocorrendo, que era o seguinte, como a economia não pega no tranco, não anda, e os bancos centrais têm um mandato, que é um mandato de meta de inflação, se eu não tenho a moeda sendo utilizada como meio de pagamento, eu não tenho demanda. Se eu não tenho demanda, eu não tenho inflação. Logo, os bancos centrais entendem que eles podem baixar mais os juros. Quanto mais eles baixam os juros, mais liquidez tem no mercado financeiro e mais sobe o preço dos ativos financeiros. Então, a bolsa vai muito bem e a economia vai muito mal. É isso que a gente assistiu nos últimos anos, uma dissonância entre a evolução do preço dos ativos financeiros e do andamento da economia real. Foi isso que a gente assistiu nos últimos anos. Mas a Yellen, a The Economist e o Marcos Pérez escreveu com um coautor meio ridículo no Valor, se eu não me engano, falou assim, olha, precisamos tomar um Green New Deal, precisamos voltar com investimentos em infraestrutura e olhando para uma economia verde.
é importante que tenha uma despesa voltada para essa nova economia que está surgindo. Isto, como bem falou o Ricardo, está claro, está patente agora. A União Europeia está bancando um projeto desse e os Estados Unidos com um projeto de 1,9 trilhões. Isso é uma notícia boa do ponto de vista de poder gerar uma atividade econômica. O lado negativo disso para a gente, Brasil, é que provavelmente, se a política fiscal vai avançar e ela vai se acompanhar um pouquinho a monetária, talvez a monetária não precise ser tão expansionista. Talvez a monetária não precise mais andar tão na frente. E por isso, a gente está vendo nos juros de longo prazo americano, 10 e 30 anos, ele começar a bater máximas históricas de novo, passar de 2, um juros positivo que a gente não via nos Estados Unidos. Ele começou a subir porque ele está dizendo, olha, talvez a política monetária vai voltar a subir juros, porque a política fiscal vai empurrar a economia. Só que a gente, o Brasil, está chegando atrasado numa festa que era para chegar de smoking, a fantasia. Porque nós estamos chegando agora nos juros baixos. E o mercado lá fora já está andando para essa política, que é uma política voltada, enquanto nós estamos discutindo o repasse do preço da gasolina, os caras estão falando, olha, a partir de 2030, ninguém mais produz automóvel movido a combustível fóssil. Esse é o nível de atraso que a gente está sobre esta conversa. Quanto à disponibilidade dos recursos para a gente, é o que você falou, Marcos. Assim, a gente está ouvindo falar que o Brasil está quebrado há bastante tempo, né? E nós vimos um programa agora de 50 bilhões de reais mês para um programa que era absolutamente necessário, que foi um programa de renda emergencial. Foi absolutamente necessário. Eu tive a oportunidade de participar de um fórum sobre PPPs lá em Piauí, que eu falei assim, olha, se a gente pegasse 2 meses disso, 2 meses, 100 bilhões, e falar assim, eu vou usar como lastro para garantias em PPPs e concessões de infraestrutura, por exemplo. Alguém imagina que o país estaria pior se eu alavancasse 100 bi em infraestrutura, até do ponto de vista de relação da dívida PIB, porque o PIB ia crescer de um ano para o outro? Ninguém. E aí, o número alarmante, porque a gente gosta de passar essa ideia de que a economia de um país é parecida com a economia de uma casa, e ele não é parecido com a economia de uma casa, e eu vou dar um exemplo para vocês sobre como ele não é. O Copom, que é o Comitê de Política Econômica Monetária, ele define qual é a taxa de juros básica da economia, porque já há muito tempo eles sabem que o que funciona não é você controlar os agregados monetários do ponto de vista da teoria quantitativa da moeda, quanta moeda tem em circulação, porque depende de como eu estou utilizando a moeda. Se a moeda está parada, não tem demanda. Se a moeda está circulando, tem demanda. Então, eu controlo a taxa de juros. Então, ele fala o seguinte, Copom, a taxa de juros é 2. Banco Central, a sua meta é setar a taxa de juros de 1 ano para 2. Como é que ele seta isso? Ele faz o que a gente chama de operações compromissadas. Então, todo final do dia, ele tem que zerar os caixas de bancos e fundos para que não tenha dinheiro sobrando e ninguém empreste dinheiro abaixo de 2%. É uma maneira simplificada, ridícula aqui, tá? Mas é mais ou menos isso. Bom, qual é o volume de operações compromissadas? Como é que é uma operação compromissada? Só para ficar claro. Então, alguém tem caixa, você precisa Banco Central fala, me dá caixa, que eu te dou títulos. Ele faz via bancos. Os bancos fazem isso nos fundos e depois os bancos fazem com o Banco Central. Que eu dou título para você. Então, eu te dou um título público e você me dá dinheiro. Tá? Então, existe hoje 1,725 bilhões de reais que estão na dívida pública, 25% do PIB, que são, na verdade, política monetária, não política fiscal. Elas existem porque, como nós não temos depósitos remunerados no Banco Central, o Brasil é um dos poucos países que não tem isso, como a gente faz política monetária enxugando, emitindo títulos, a gente emite títulos de dívida para enxugar o mercado. É isso. Então, a gente tem 1,725 bi de dívida, que, na verdade, é política monetária. E, realmente, como a Yellen vem escrevendo, estou citando muito ela, mas eu gosto muito da Yellen, ela vem escrevendo bastante, a linha que divide política monetária e fiscal está ficando cada vez mais cinza, a gente não consegue mais enxergar tão clara essa linha que divide. Né? E aí eu volto ao meu ponto original. Eu acho que a gente está muito preso numa discussão quantitativa há muito tempo, e a gente precisa migrar para uma discussão qualitativa. Existem gastos que precisam ser combatidos, reduzidos, fiscalizados, apertados, tudo isso. E existem investimentos. Qualquer empresa sabe que existe custeio e existe investimento. Qualquer uma. No Estado também. São duas coisas que merecem tratamentos distintos. Merecem. Então, esse é o ponto que me parece que a gente está preso
há muito tempo e a gente não consegue se libertar. E essa ideia de que a gente vai fazer uma poupança prévia para investir é que é um grande equívoco, porque se você fizer uma poupança prévia, é aí que você não vai investir mesmo, porque você está todo mundo poupando, caiu o consumo. Se caiu o consumo, pergunte para o dono da padaria na esquina. É verdade que quando as pessoas compram metade dos seus pãezinhos, você dobra a sua padaria? Não, não é verdade. A questão é de quem cobrar, né? Ou seja, se eu vou fazer uma política pública, quem deve pagar? Por isso, por exemplo, a reforma tributária é fundamental. Nós temos um sistema tributário absolutamente regressivo, que cobra mais de quem recebe menos, é uma coisa terrível. Então, assim, é fundamental a gente fazer a discussão de quem cobrar e a quem beneficiar, porque também há muito tempo existem políticas de renúncia fiscal para os mesmos grupos que não se comprovaram a capacidade de gerar a complexidade e o efeito multiplicador que o Ricardo também falou. Enfim, tem os 2 bilhões para construir uma estrada lá ou não? É fácil, não é fácil? Se você quiser, eu arranjei 1.725 bilhões, 2 bilhões Tá bem mais, né? Dá para construir um monte de Lindo. estrada, é verdade. Um monte de estrada. Mas é interessante também essa gestão feita na área da saúde, né? A saúde deve estar gastando assim bilhões também na manutenção das UTIs, porque estão todas lotadas, na manutenção das internações, em medicamento para as pessoas internadas. E só que há 2 meses atrás, 4 meses atrás, 5 meses atrás, no momento que era para comprar a vacina, não comprou, né? E seria muito mais barato investir em vacina do que ficar pagando a UTI, ficar pagando a internação e ficar e suportando esse custo imenso, que é o custo de milhares, centenas de milhares de vidas, né, perdidas dia após dia. Mas, enfim, Senes, eu sei que está otimista hoje. O governo, agora que ganhou a presidência da Câmara, ele vai aprovar tudo, as reformas vão passar e realmente a gente vai atravessar com Moisés o Mar Vermelho rumo à felicidade? Marcos, é muito bom vocês me chamarem de otimista, porque eu apanho tanto aqui na prospectiva que o pessoal diz que eu sou muito pessimista. Então, gosto de ouvir isso aí. Então, Marcos, eu acho que a gente tem aí uma situação onde você tem... Essa eleição do Lira para presidente da Câmara mudou muito a lógica executivo-legislativo, né? Você tinha na gestão do Rodrigo Maia uma relação entre executivo e legislativo, onde você tinha uma discordância profunda do ponto de vista político, o projeto, visão política do presidente era muito diferente do presidente da Câmara, mas a agenda econômica do Rodrigo era mais próxima do ministro da Economia. Então, você tinha um certo alinhamento na economia e um desalinhamento na política. Com o Arthur Lira, eu acho que inverteu, né? Apesar só um parênteses aqui, não quero dizer que o Arthur Lira seja candidato do Bolsonaro, né? Isso é outra coisa que precisa ficar claro também para o mercado aí. Eu acho que tem uma leitura equivocada aí, que parece que o Lira é um candidato do Bolsonaro. Ao contrário, Bolsonaro é um dos eleitores do Lira, né? O Lira estava fazendo campanha há muito tempo, tem liderança própria, não precisava de alguns cargos do Bolsonaro, mas muito longe de Bolsonaro ser o articulador da campanha dele. Mas agora o que aconteceu, eu acho que deu uma invertida. Você tem um alinhamento do ponto de vista político entre o presidente da Câmara e o presidente da República, mas um desalinhamento no ponto de vista da agenda econômica. Então, você tem o desalinhamento que era no campo político, foi para o campo econômico. E aí, eu diria que nós vamos ter uma situação... E aí eu não sou nada otimista, não. Eu acho que a gente tem até um cenário na prospectiva que a gente chamou de populismo fiscal, que é, na verdade, o pior tipo de gasto público que você pode ter, né? O Gabriel antecipou, assim, a perda de qualidade do nosso gasto público, ela vem avançando. Na cabeça do Guedes, com essa, acho que, baixíssima experiência na gestão pública, né? Vem com um manual aí que ele não sabe manejar politicamente, e o manual que, concordo com o Gabriel, ficou já muito velho, né, em outros lugares, e aqui ele está apresentando como uma novidade. Ele está fazendo um corte, ou ele tem na cabeça um tipo de ajuste fiscal que ele é regressivo do ponto de vista de renda, ele é negativo do ponto de vista de ativação econômica, mas soma-se essa visão ruim do ajuste fiscal com uma visão muito pouco estratégica que emana no Centrão, né? O Centrão, a gente também
tem que tomar cuidado. O Centrão, em geral, a gente fala como sendo o outro, né? Se todo mundo fala mal do Centrão, parece que o Centrão é um bicho que ninguém conhece. Cara, o Centrão simplesmente representa todos os setores com interesses organizados do setor produtivo, por exemplo. Então, a gente está em infraestrutura aqui, não vou perder tanto cliente, mas, basicamente, a maior parte da frente parlamentar agrícola é do Centrão, para não dizer 100%. Né? Se você pegar a representação de vários setores, os principais representantes são membros do Centrão. Então, o que acontece é que esse pessoal vai pressionar por uma manutenção do padrão de gasto tradicional. Então, você vai somar uma pressão desse grupo para a manutenção desse gasto ruim que a gente tem hoje, que é basicamente isenção fiscal. O Gabriel tocou nesses pontos. Proteções que não fazem sentido do ponto de vista de ganho de produtividade, aumento de investimento, com transferências de renda de maneira muito pouco estratégica para o ponto de vista de crescimento, né, organizado do país, com uma agenda de corte linear e pouco sofisticada. Então, a agenda econômica, eu prefiro uma agenda econômica alinhada, como tinha, ainda que eu pudesse discordar de certos aspectos, mas que avançassem em alguns tópicos, como poderia ser um alinhamento Rodrigo Maia-Guedes, que não ocorreu, né, por N razões, do que a gente vai estar agora. Talvez a gente tenha juntado dois vetores muito negativos, né? Esse fiscalismo muito pouco sofisticado do Guedes, de um lado, com uma expansão de gastos em áreas que não são necessárias, não são interessantes do ponto de vista do crescimento que vem do Lira. Então, não acho que esse novo ciclo vai ser muito positivo, não. O que eu acho, de novo, assim, e você tem razão, Marcos, quando você olha para o setor de agronegócio. O setor de agronegócio no Brasil, ele tem que ser visto de outra maneira. Por quê? Porque ele é um setor que segue crescendo, ele cresce tanto do ponto de vista de produtividade como do ponto de vista de volume, né, de produção. É um setor que conseguiu desenhar a sua agenda de infraestrutura, e não é a agenda do resto do país, é deles. Né? Então, se você olhar, por exemplo, em quilometragens de estrada, no ano passado, você teve um avanço importante. Né? De infraestrutura sistêmica? Não, é infraestrutura de escoamento. Né? E avançou. Se você olhar, eu dei uma olhada hoje no BNDES, talvez o Gabriel conheça melhor isso do que eu, o BNDES parou de financiar a indústria e projetos complexos da sociedade e ele começou também a financiar a agricultura, que já tem o Banco do Brasil, já tem um mar, né, de financiamento. Então, assim, a agricultura vive um mundo paralelo, porque eles têm uma hegemonia política muito grande no Congresso. Nessa presidência, ele tem uma presença ainda mais forte. A agenda de infraestrutura, que é uma infraestrutura mais simples, podemos dizer, porque assim, é muita rodovia de escoamento, principalmente nesses grotões que você está mencionando, com alguns portos que estão, alguns aqui no Sudeste e tal, mas muito ali no Norte, né, que são plataformas basicamente de exportação, de escoamento. Então, esse setor, paradoxalmente, acaba avançando. Ele tem um retorno, porque isso tudo está indexado em dólar, porque é a moeda de troca aí dos exportadores de commodity, tanto entrando como saindo. Né? Sai commodity, entra outras commodities, entra adubo, entra semente, etc., e sai os produtos. Então, tem uma lógica, uma economia totalmente dolarizada ali. Então, do ponto de vista de risco, né? Ela depois internaliza isso, mas do ponto de vista de risco fica mais baixo, obviamente, você está operando com pessoas o preço da produção está lá fora, não está aqui. Então, assim, você tem esses paradoxos aí ocorrendo. Então, não estou muito otimista com esse ciclo, não, Marcos. Mas, de novo, essa agenda micro que eu acho que vai avançando, lentamente, mas vai avançando, eu acho que é só para deixar uma luzinha no final do túnel ali, para dizer o seguinte, porque a gente está desmobilizado de tal monta no Brasil, né? Esse ambiente está contaminando tão fortemente os empresários, consumidores e os investidores externos, que nós estamos, não é só na área de infraestrutura, não, como eu comentei. Esse patamar de 15% de investimento do PIB do Brasil vem desde 2016. Né? Nós estamos indo para o 6º ano onde o investimento no total no PIB brasileiro é 15%. Isso não existe. Né? Não existe. Aí não tem como a infraestrutura subir para 8%, 9%. Né? Então, assim, a gente realmente, nesse sentido, está num ambiente
é bastante complicado. Deixa eu dar um último ponto aqui, já me estendi demais na resposta, mas assim, a gente precisa aprender só com uma questão que eu acho que é importante. A gente acompanhou muito de perto a política de inovação do ciclo Lula e Dilma, onde você teve uma enxurrada de recursos para a inovação. E o que aconteceu? Você botou muito recurso num ambiente de inovação muito ruim. Qual foi o retorno do ponto de vista de ganho de produtividade médio? Zero. Sim, você botou assim, a FINEP saiu de 300 milhões para 8 bi de orçamento por ano. Cara, e não mexia, não era falta de recurso. Não. E eu acho que no caso de infra, a gente pode estar numa situação dessa. Não é falta de recurso, por isso que eu falei do juros baixos e liquidez. Nós estamos falando de um ambiente que, de maneira geral, não favorece nenhum empreendimento ou greenfield ou que tenha alguma margem de risco. Se for de longo prazo e complexo, então... Esse ponto que você falou do juros, desculpa, vou bagunçar aqui, Marcos, vou atravessar só aqui um pouquinho. Acho que foi o Maurício Freitas da Sabesp que levantou esse mesmo ponto aqui sobre os juros, né? E, Marcos, o último modelo que você trabalhou de concessão, quanto é que estava a TIR, se você se lembra? Estava em torno de 11, 12, por aí. Do acionista ou do projeto? Não, do projeto. Do acionista os últimos que a gente trabalhou estavam em 8, lembra? 7, WACC. 7, 8. Não é isso, Tamara? Não é isso? O último que eu vi era isso. Estavam tentando colocar 6, e aí o privado falou, na modelagem, o privado falou, não, 6 você tá doido. Então, uma NTNF, que é um título público com negociação diária, é dinheiro, você negocia hoje, a hora que você quiser, paga juros semestral, com vencimento em 2031, hoje estava pagando 8,40. Ainda que vá para 11, uma taxa nominal, alguém aqui, nós quatro, fala assim, o que você prefere? Uma ponte com uma regulação que para você sair e entrar, você precisa pedir ajuda para uma agência. Se você conseguir achar o felizardo comprador que queira comprar de você, você precisa pedir para a agência, para aprovar e não sei o quê. E como bem falou o Ricardo, com um baita prazo de maturação enorme, liquidez nenhuma, um vale enorme de colocação ali, isto ou um título público que te paga 8,4 ao ano até 2031, pagando juros semestral para você. Então, o que está acontecendo é... Esse é bom, esse título aí. É bom? Tem que arrumar desses títulos aí. Meu banco não tem desse aí, não. Tesouro direto. Seu banco não te oferece porque ninguém quer te oferecer tesouro direto. Tesouro direto não dá graça para banco. Fica parado na custódia ali. Mas você entra lá, está 8,40. Se você comprar uma LF de um banco de primeira linha, hoje está dando 9. 9 qualquer coisa em 10 anos. Por quê? O que está acontecendo é o juros curto prazo. Ele não sobe porque eu não tenho atividade econômica. Então, o Roberto Campos olha e fala assim, olha, qual é a minha meta? A meta é de inflação. Não estou vendo, eu estou vendo choques de oferta e de demanda aqui que provocam, mas eu não projeto 12 meses uma consistência na inflação, porque para ter consistência em inflação, precisa ter massa de renda, precisa ter gente demandando, a gente não está assistindo isso. Então, ele não enxerga um cenário de subir nos próximos 12 meses, ele está falando de sair de 2 para 3,5, alguma coisa desse tipo. É uma elevação. Mas o ponto principal é a inclinação da curva. Nós estamos falando de um juros que entre o curto e o longo prazo entendido como 10 anos, está 4 vezes maior. Para eu dizer que está dando 8,5, 8,4, o equivalente em 10 anos, como é uma média, que é o duration, na ponta tem que estar 16, porque se hoje está 2, você está dizendo que vai ser equivalente a 8,5 por ano, lá na ponta tem que dar 16. Você tem que imaginar que vai ter uma escalada absurda de juros para acontecer isso. Então, ainda a gente tem uma inclinação alta na curva, que acaba atraindo uma quantidade enorme de dinheiro para esse tipo de investimento, e comparativamente a esses outros, como bem falou o Ricardo, vai ter sempre um apelo grande, e em momentos como esse que a gente passou hoje, o mercado, como bem falou o Maurício, tende a penalizar ainda mais. Ele fala, bom, estamos indo para uma política que não vai nos agradar, que vai gastar de novo demais, que vai gerar um buraco fiscal, que vai fazer uma dificuldade para o Brasil se financiar, então vamos penalizar os juros de longo prazo vendendo títulos, e ao vender títulos esse juros sobe, né? Então a gente ainda tem um juros de 10 anos salgado ali, né? Comparativamente ao resto. Mas isso é uma doideira, porque assim, o governo concorre com ele mesmo. Então ele fica dizendo que quer fazer negócios na área de concessão, mas ele que essa taxa de juros de longo prazo... Ele enxuga a liquidez que o mercado teria para enfiar
O Ricardo Não, pode nós... até falar melhor do que eu sobre isso, mas esses juros de longo prazo, o que acontece é quem determina o preço, a Selic quem determina é o Copom. Essa é uma determinação política. O juros de longo prazo é a negociação no mercado secundário, ou seja, quem está comprando e está vendendo. Então, você vai vendendo o título e os juros vai abrindo, vai subindo, o que a gente chama. Na PEC da guerra... Mas tem um título do governo aí no meio disso, né? Vários, NTNBs, NTNFs e LTNs. Né? Então, a gente está... Na PEC da guerra se liberou para o Banco Central entrar atuando no que a gente chama da ponta longa, que é exatamente quantitative easing. Os caras entram comprando esses títulos para achatar a curva. Né? Apesar de ter sido aprovado, o Banco Central não utilizou esse mandato de comprar esses papéis públicos e privados. O que ele fez, e foi inteligente, que o Roberto Campos fez, foi encurtar o prazo da dívida. Ele falou, tá bom, vocês vão me penalizar no longo, eu vou me refinanciar no curto. E ele reduziu significativamente o custo da dívida. Mas também me parece um equívoco não ter se renovado essa autorização ao Banco Central. Eu acho que o Banco Central pode ainda precisar dessa munição. Eu não retiraria do Banco Central essa munição. Isso aí. Tamara, e aí? A gente tem questões? Não, tem a questão que eu acho que já chegou o momento, podemos falar disso, que é a pauta do dia, né? Eu até estava falando sobre o evento com uma amiga, ela falou, nossa, que dia para falar sobre infraestrutura, né? Que foi a pergunta do Maurício Freitas, da Sabesp, que é sobre a troca da Petrobras, o que isso influencia? Deixa eu achar a pergunta direita aqui. Se os recentes acontecimentos em relação à Petrobras podem impactar significativamente na confiabilidade do Brasil no mercado financeiro. Quer dizer, isso já aconteceu no caso, né? Acho que o Gabriel pode falar melhor, Ricardo também. E quais os efeitos disso nos investimentos em infraestrutura? Se haverá influência na taxa de juros de empréstimos internacionais. Gabriel, quer responder o Maurício? Respondo. Do ponto de vista dos juros longo, é que assim, hoje o Brasil tem essa situação sui generis, né? Se a gente pegasse uma máquina do tempo, falasse nos anos 80, o Brasil vai ser credor líquido, ele fala assim, você está maluco de dívida externa. E o Brasil é credor líquido, mas ele não tem dívida externa hoje, né? O Brasil não tem. Então, a gente tem detentores estrangeiros da dívida pública, mas emitida em moeda doméstica. Então, nós não temos um problema de dívida que a gente não consiga emitir a moeda para liquidar aquela dívida, que é uma grande vantagem, né? Mas, ainda assim, como a gente falou, o mercado secundário vai determinar essa taxa de juros de médio e longo prazo ali. E aí a gente já sofreu. Hoje foi um dos pontos, foi para 8,40, como eu comentei, os juros de 10 anos. Então, ele já está sofrendo esse tipo de penalização na questão do financiamento. Quanto à questão da Petrobras em si, eu vou ser breve aqui, passar para o Ricardo poder falar, assim, mas o que me parece assim, que é um problema estrutural, né? Assim, quando a gente passa eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Em algum momento, eleição para presidente virou votação para reality show, né? É um concurso de personalidade. A gente não discute mais ideias. Foi muito pouco discutido proposta nessa última eleição, né? Muito pouco. Discutiu agenda moral, coisas desse tipo, né? E aí eu acho que isso tá meio claro que existe um problema que necessita de uma mediação ali quando a gente fala da Petrobras, né? Realmente não vai dar para você penalizar os acionistas vão fugir e realmente você tem um problema do ponto de repassar integralmente, né? Eu acho que você precisa sentar um pouquinho e pensar se existe um caminho, e se existe um caminho, fazer da maneira mais transparente possível. Eu não gosto de que o subsídio seja dado por dentro da empresa, que não fique claro quanto está custando, quem está pagando, para quem está beneficiando, né? Eu acho que deve seguir o preço internacional. O Chile tem um bom modelo sobre isso, que ele tem um fundo que olha 12 meses para frente, projeta acompanhando isso e diferindo no tempo e fazendo colchões de amortecimento desse tipo de coisa para não ficar uma marcação a mercado, que é muito difícil para a população absorver mesmo. Eu só quero até fazer aqui meio que uma meia-culpa, porque muitas vezes o mercado financeiro vem falar sobre o tema como se existisse uma resposta óbvia, assim, tipo, é só seguir o correto, entendeu? Como se não fosse um resultado de um conflito distributivo que existe na sociedade mesmo, que é mais complexo, entendeu? Então, assim, o mercado financeiro está brigando pelo lado dele e os outros estão brigando pelos outros lados. A gente não pode, o mercado financeiro, achar que ele tem o direito de restringir
o espaço democrático das políticas públicas. Ele não tem esse direito, né? Então, eu acho que é um pouco disso. O mercado financeiro vai se defender do jeito que ele pode, saindo. Se você quiser fazer isso com a empresa, não dá para ter empresa de capital aberto. Não dá para ter a DR em Nova York da empresa e querer fazer um negócio desse. Não tem como. É incompatível. Então, eu acho que se você quer fazer agora alguma coisa nesse sentido, você tem que deixar claro, do ponto de vista do custo fiscal que envolve fazer isso, por que você está fazendo isso e se faz sentido você fazer isso. Eu acho que esse é um pouco da discussão. Do ponto de vista jurídico, tudo isso tem que ser absolutamente demonstrado hoje. A legislação brasileira hoje cobre cobre esse dever de motivação que a gente chama na área do direito. E é uma motivação que tem que, hoje, a partir de uma lei de 2018, que nós chamamos carinhosamente de LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a partir dessa lei, uma lei de 41 que foi revisada em 2018, essa motivação ela tem que sondar os impactos que a política vai ter, os impactos concretos que ela vai ter. Então, isso é regra. O direito já cerca esse tipo de irracionalidade. Ele tenta constranger a irracionalidade, o populismo, e o gasto fácil, digamos assim, do dinheiro público. Mas eu acho que esse negócio da Petrobras ele é interessante porque ele desmente um pouco a lenda de que a empresa não tem um papel estratégico, né? Quer dizer, ela é tão importante assim na fixação na alimentação do povo, que tem o gás de cozinha, né, na mobilidade das pessoas, porque tem a gasolina, né? Então ela tem um papel estratégico. Ou ela pode não desempenhar esse papel estratégico. Quem é que vai desempenhar, né? Então há que se pensar numa estrutura capaz de absorver esse papel estratégico na medida em que a Petrobras seja uma empresa realmente privada, que zela pelo interesse dos seus acionistas, dentre eles o governo federal, e muito bem, né? Eu acho que é possível pensar caminhos nesse sentido, mas o que me parece mais óbvio, quando você tem uma situação como essa, é o governo mexer naquilo que é dele e não naquilo que é dos outros, né? Sobre todos esses, né, derivados de petróleo aí, que são alvo da produção da Petrobras, há uma carga tributária imensa, né, imensa. E aí o governo ele vai mexer no preço final, mexe na carga tributária. Né? Ele é acionista, ele vai ter que ver o impacto, ele vai ter que o que isso vai causar de repercussão fiscal no orçamento dele, no orçamento dos estados. Mas acho que o mais óbvio é ele mexer na tributação, né? E não no preço que afeta o acionista, porque daqui a pouco vem um outro presidente da Petrobras, vai lá em Nova York e faz um acordo bom lá com os acionistas, quando as ações estiverem bem baixas, né? E aí ele paga alguns bilhões de dólares para esses acionistas, e aí depois a ação sobe de novo e os acionistas não devolvem o dinheiro, eles ficam com a indenização. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa manipulação, porque há pouco tempo isso aconteceu e há pouco tempo a Petrobras foi praticamente condenada em cortes internacionais, o que levou os presidentes anteriores da Petrobras a fazerem acordos bilionários, né, em moeda estrangeira com os acionistas da companhia. Engraçado que os acionistas brasileiros não receberam nada até hoje, mas os estrangeiros receberam uma boa grana. Ricardo, que você acha dessa questão da Petrobras aí, meu caro? Então, Márcio, eu acho que tem dois lados aí. De fato, tem esse governo aí, ele é muito negligente com relação a todos os preços da base da economia que sofrem variações internacionais. É um pressuposto básico que tem alguns preços internacionais que impactam aqui. Agora foi do petróleo, no ano passado foi o milho, o trigo, a soja. É isso, né? Tem produtos que, se você acha que é estratégico, você tem que ter uma política pública para isso. E a gente
vamos dizer, o trigo é estratégico, o milho é estratégico, e etc. A gente não tem uma estatal do milho, né? Você tem uma política de regulação de estoque. Isso existem tecnologias no mundo para regular isso, você não precisa ter a empresa estatal fazendo esse papel. Você precisa ter uma boa política pública para isso, prever no orçamento, mecanismos inteligentes, o Gabriel já mencionou aí, você tem mecanismos inteligentes no mundo inteiro para isso, tá certo? Você pode até, esse estoque regulador não precisa ser realmente deficitário, você pode operar no mercado invertendo em alta, baixa, etc. Né? Você pode transformar isso num mecanismo financeiro e você distribui um pouco esse custo para os próprios produtores que poderiam ter um hedge ali. Você tem N formas disso funcionar. A grande questão que está de fundo é que, de novo, você tem um cara ali gerindo a economia que isso não é um tema. A economia real para ele não é um tema. Ele nunca parou para pensar, ele não conhece esse mundo. Ele conhece talvez um pouco o mundo dos investimentos ali e um pouco uma macroeconomia antiga, né? Para botar a culpa tudo no Gabriel, aquela macroeconomia que ficou envelhecida, não tinha muito onde, parou aqui, parou lá em Ipanema, né? No escritório de lá em Ipanema. Mas outra dimensão, Marcos, eu acho que isso aí estou totalmente em linha com vocês, mas outra dimensão desse movimento da Petrobras é que se você somar o que ocorreu recentemente com relação ao presidente do Banco do Brasil, se você somar as declarações que ele tem feito aqui em São Paulo, na Zona Oeste, aqui no CEAGESP, aquele discurso dele que vem muito natural contra a privatização da CEAGESP, que era um bando de grupos privados querendo se beneficiar, que ele usou a mesma lógica para dizer que a Petrobras é do Brasil e não é de um pequeno grupo. É um pouco o que ele está falando do Banco do Brasil. É um pouco o que ele está falando do setor elétrico. Né? Eu acho que se você pegar vamos dizer, a movimentação política que está por trás de uma aceitação de um presidente com essa idiosincrasia, né? Um ministro ultra-ortodoxo na economia e um acúmulo de falas que vão exatamente no sentido oposto, eu comentei com os colegas aqui da Prospectiva que essas declarações do Bolsonaro, eu acho que tem um efeito na área de concessões, de projetos de infraestrutura de energia e de outros campos, semelhante àquele maquinaço que o Crivella fez nos pedágios lá no Rio. Né? Simbolicamente é a mesma coisa. O cara simplesmente deu um sinal para o mercado para imediatamente todos os investimentos no Brasil ficaram 15% mais caros, 20%, tá certo? Porque você botou uma taxa aí de incerteza. E lá no Crivella você podia dizer, olha, é um prefeito meio louco, meio deslocado, ele está falando das concessões do Rio, mas não leva muito a sério. Agora, quando o presidente da República fala uma coisa dessa e replica para vários segmentos, e, de novo, a diferença entre o populista e o sujeito que olha um problema de maneira um pouco mais complexa é que, primeiro, esses temas são recorrentes. Todos os preços internacionais impactando a economia brasileira vão ocorrer daqui para sempre, não tem como, né? Segundo, a resposta para isso, eu diria, e aí eu discordo um pouco do você, Marcos, não sei se nesse momento seria um acochambro tributário. Né? Você precisaria de uma solução absolutamente de caráter mais estruturante, né, nesse caso. Né? Eu acho que você fazer uma isenção tributária emergencial, no momento onde se está discutindo, o nosso orçamento nem foi aprovado, né? E auxílio emergencial nem está dentro do orçamento. Né? Você soma questões, né, que geram aí já não é nem incerteza regulatória ali de um setor ou outro, é uma incerteza sobre a gestão macroeconômica do país. Né? Então, eu diria que essa questão da Petrobras tem essas duas dimensões. Um desconhecimento profundo sobre como operar numa economia que é vulnerável a alguns preços internacionais de maneira sofisticada, do ponto de vista de mecanismo e transparente, colocando isso diretamente no orçamento, e, de outro lado, o impacto em todas as outras incertezas vinculadas a investimentos complexos no país, quando ele faz um movimento dessa natureza. De novo, dizendo pessimista, hein, pessoal? Estou corrigindo tudo que eu fui otimista no momento. Você pintou uma tempestade perfeita nessa história da inversão, de agora ele está mais pró-Bolsonaro na agenda de costumes e mais contra o Paulo Guedes na agenda liberal. Isso realmente piora tudo, né? Porque piora bastante a situação, né? Porque o alento que existia é de você ter uma agenda liberal na economia, né? Então, tem algumas reformas todas muito mal feitas, né? Mas assim, o mercado vai engolindo. Isso também é uma dúvida que eu tenho
Eu não sei se tem pergunta, Tamara. Se não tiver, eu tenho uma pergunta. Assim, eu sou um cara bem entusiasta em relação a concessão, programas de concessões, programas de privatização. Eu não sou alguém que defenda o Estado grande, um Estado grande interventor direto na economia. Não gosto disso. Acho que esse Estado getulista está no passado, já passou. Há um papel importante para o Estado desempenhar hoje, importante mesmo, de defesa das pessoas, de garantia das pessoas, de garantia de alguns negócios, inclusive, de impulsionamento da economia, sem a necessidade dele ser empresário, ter empresa. Enfim, eu sou um liberal nesse sentido, né? Um liberal assim, meio um democrata norte-americano, mas um liberal. Agora, eu não consigo ver como que o mercado lê esses projetos de lei que vão para o Congresso Nacional, né? Porque um projeto pior que o outro, horrorosos. Alguns eles falam que vai mudar, tudo muda nada, um monte de palavras desencontradas. Sempre que tem uma reforma, acho que as pessoas, não sei se as pessoas do mercado em geral, Ricardo, não só do mercado financeiro, mas do mercado em geral, o grande empresariado nacional, os empresários da área de agricultura, sabem que quando muda uma lei, para as coisas se reacomodarem, demora um tempo. Né? Demora um tempo. Quer dizer, não é mudar a lei, não é como girar a chave, né? Ligado, desligado. Né? Há necessidade de reinterpretar, os tribunais vão se posicionar, a doutrina vai se posicionar. Demora. Mudar a lei gera mais desarranjo num primeiro momento do que arranjo. Ao mesmo tempo, eu sinto que há uma função, digamos assim, promocional nesse negócio de mudar a lei. Fala assim, mudou a lei, agora vai. Igual a lei de saneamento. Mudou, agora vai. Pode ir para o abismo, mas vai. Né? E cria um certo otimismo. Né? Não tem essa capacidade mais crítica no lado das lideranças do mercado brasileiro. Eu não quero que você fique falando mal dos seus clientes, eu também não gosto de falar mal dos meus, mas assim, puxa, não tem assim uma capacidade mais crítica mesmo, tem que mudar, tem que abraçar o governo, qualquer que seja ele, tem que sempre ser a favor da austeridade fiscal. Não tem um pouco de massa crítica aí para olhar, para tentar atualizar a agenda. Né? A agenda econômica, você está pegando no pé do Gabriel aí, dizendo que a agenda dele é antiga. Então não dá, né? Tem que. A dele não, ele é até moderninho. Mas o que acontece? Por que as reformas são tão necessárias? Será que a gente já não fez reformas liberais o suficiente para a gente tocar essa agenda liberal adiante sem ter que levar tudo de volta lá para o Congresso Nacional para votar de novo, para eles votarem uma lei que fica pior do que a anterior? Não sei. Marco, eu disse que a agenda envelhecida não é do Gabriel, não, é de quem ele comentou lá atrás, não é dele, não. A dele eu acho que a leitura foi perfeita aí. Mas as duas coisas, Marcos. Uma é o seguinte, tem algumas reformas que eu acho que estão vindo com qualidades razoáveis. Tem reformas e reformas. Por exemplo, a gente acompanhou de perto aí a PEC 110 e a 45. Ali você teve uma estratégia negociada surpreendente de transição e etc. E no meu modo de ver, eu acho que essa talvez seja a reforma. Começar a resolver o cipoal tributário no Brasil é o primeiro passo para qualquer outro, no modo de ver. Eu colocaria isso no centro da agenda. Porque a gente sabe, isso eu nem estou falando mal dos meus clientes, estou falando que os meus clientes são bons nisso. Mas, assim, hoje, as empresas que operam em setores mais complexos, eles são grandes operadores tributários. Eles não são caras ótimos em tecnologia, eles são grandes operadores tributários. Nós estamos fazendo, assim, todo mundo que não é um bom planejador tributário
e opera em algum ambiente complexo, quebrou, está fora, já foi embora, se foi multinacional, já transferiu a linha de produção. Então, está ficando no Brasil ótimos planejadores tributários, ainda que do ponto de vista produtivo seja pouco relevante, e o agronegócio, com essa conexão internacional que gera uma outra dinâmica. Então, o Brasil está virando isso aí. Então, na questão tributária, eu acho que a gente avançou, não é perfeito, mas eu acho que principalmente a PEC 45 era um avanço fundamental. Qual que foi o meu problema nessa reforma, que eu acho que a qualidade era muito boa, né? Acompanho de perto o API aí, discuto permanentemente com ele. Acho que assim foi pensado politicamente com os governadores, etc. Enfim, é uma história longa, mas isso eu acho uma coisa positiva. Talvez o erro aí é que a gente teria que fazer isso ou simultaneamente, é uma reforma administrativa para valer, que, né, uma reforma administrativa no sentido de mudar o eixo do custo, né, dos gastos de custeio de longo prazo do Estado, né, e não ficar cortando de fato nos gastos discricionários, que já chegou no osso, não tem onde cortar mais, tá certo? Mas você precisava apresentar para a sociedade e para o setor privado, dizendo o seguinte: olha, a transição é dificílima, é isso que você falou para a questão setorial, Marcos. Imagina isso num ambiente tributário nacional, ia dar problema jurídico 20, 30 anos. O setor, para aceitar isso, o cara que hoje é um expert em planejamento tributário, que está mais ou menos resolvido, gastou anos para montar essa estratégia tributária dele, do ponto de vista até de local de base de distribuição, logística, etc. Você vai falar para ele desmontar isso tudo, né, que hoje está operando, ainda que mal está operando, para dizer para que ele vai entrar numa curva de transição longa para quem sabe ganhar lá na frente. Cara, isso é um manejo político gigante. E se você não fizer isso combinado com uma mudança, um sinal claro de que você vai, de fato, derrubar a escalada de custo da máquina pública, eu acho que politicamente fica difícil de vender. Então, essas duas reformas que são mais ousadas, mas eu acho que uma hora nós vamos ter que enfrentá-las, porque senão, do ponto de vista de produtividade, sem a tributária, no meu modo de ver, o resto é puxadinho, tá certo? Você pode botar dinheiro onde você quiser na ponta desse daqui, não vai sair investimento na outra. Ninguém é louco de entrar numa coisa dessa. Então, assim, se a gente não resolver isso de um lado e combinado com uma perspectiva de que nós estamos também trabalhando com a massa do gasto, que é muito mal feito no país, eu acho difícil de avançar. Então, nesse sentido, Marcos, eu acho que tem reformas que eu acho positivas. Você tem razão no sentido de que, às vezes, isso se idealiza. Não, vamos resolver aqui a reforma trabalhista e o emprego vai bombar, né? Obviamente, eu acho que esses aí eram outros casos, mas na tributária eu realmente colocaria como no centro de uma agenda de competitividade no país, e administrativa, eu diria que politicamente é obrigatória para você justificar outras reformas como a tributária, por exemplo. O problema da reforma tributária é que o governo não abre mão de aumentar tributo. Então, e aí é o seguinte, o país está em recessão há anos já, então, e o governo quer fazer uma reforma tributária para aumentar tributo. O setor o API, ele vai ter um voodoo dele em cada escritório de advocacia. Porque ele está aumentando uma tributação que está em torno de 20% na advocacia para 45% no projeto dele, sob a alegação de que você passa o custo para o seu cliente. Vem aqui ter cliente antes para depois você saber como é que é passar o custo para o cliente num mercado em recessão. Então, é incrível assim, a falta de compreensão, né, do mecanismo econômico aí. Teve um ministro da Economia, não vou falar o nome aí, em passado recente, que ele resolveu dar cavalo de pau na economia. Falou, não, vamos dar um choque aqui nos juros, vai demorar 6 meses, vai ficar tudo bem. Aí o que aconteceu? O navio adernou, né? Porque o navio não dá cavalo de pau, né? O cavalo de pau, o navio partiu e afundou. E nós estamos nessa até hoje. E o cara é bem quisto, aí as pessoas gostam dele. Eu não gosto. Não vou falar o nome dele, não, aqui. Vocês sabem de quem eu estou falando. Não gosto. Eu acho que esse cara é um dos grandes responsáveis por nós termos afundado do jeito que afundamos, porque foi muito irresponsável. Muito irresponsável. E, é claro, tinha uma presidenta também que
que comprou aquele discurso do choque que para ela era cômodo, né? Falou assim, daqui 6 meses as coisas melhoram. E eu acho essa ideia de... Acho que você está correto na avaliação. O sistema tributário é uma grande porcaria, tem que mudar realmente. Essa mudança tem que ser gradual. E ela tinha que ter sido feita há mais tempo, né? Fazer agora a reforma tributária no meio da crise para aumentar tributo, não sei onde nós vamos chegar. Não, depois eu volto. Eu discordo frontalmente, mas estou roubando a palavra aqui do Gabriel. Não, Vai lá, Gabriel. Eu vou aproveitar que você falou da questão tributária, Ricardo. Tem acho que uma pergunta do Júlio César, é isso, Tamara? Que está falando justamente sobre por que o governo federal não consegue implementar PPPs no âmbito federal, né? Que desde 2004 muitos governos passaram e nada foi feito. E eu acho que tem muito a ver com o tema que você tocou da reforma tributária. Eu acho que tem 2 temas. Eu acho que tem um tema primeiro que é o ser humano gosta de coisas fáceis, né? Você precisa dessas grandes certezas graníticas, maciças e esféricas para abraçar. Essas coisas que são complexas e têm 2 lados, te dão uma inquietação, você dorme mal à noite. Aquela pessoa que tem convicções, assim, ela dorme bem à noite, né? Então, quando eu conheci o Marcos, a gente começou a fazer modelagem, o Marcos não tinha nenhum cabelo branco naquela época. Nenhum, nem na barba ele não tinha, para ter uma ideia quando a gente era novo. A gente passou anos apanhando. A gente fazia PPP e a gente apanhava por causa do P privado. Vocês são privatizantes, querem vender o Estado, privatizantes. Agora nós estamos apanhando por causa do P público. Vocês não querem privatizar, vocês querem fazer PPP, não sei o que. Então a gente não consegue ter um senso. Eu tenho uma inveja, viu, Ricardo? Esses países são pragmáticos. Quando eu olho para os asiáticos, olho para os americanos, eu falo que raiva. Esses caras vão lá e falam: qual é o problema? Como é que resolve? Eu fico com uma inveja incrível. Mas o segundo tema é que, se você analisar, o que você acabou fazendo foi atribuir a maior parte das responsabilidades dos serviços públicos, o doutor Marcos me corrija que você estiver falando besteira, dos serviços públicos para os estados e municípios, e a maior parte da arrecadação com a União. Então, você vai lá, saneamento, de quem que é, doutor Marcos? Do município. Transporte, de quem que é? Depende de onde nasceu e onde morreu a linha, não é isso? E assim vai, não é? Então, você vai jogando as responsabilidades para os municípios e os estados, e o dinheiro está com a União. Então, a União não tem muito como fazer uma PPP de metrô, de hospital, de educação. Ela acaba fazendo nada, como ela faz. E aí é muito curioso que a gente acaba tendo uma conversa também é outra coisa que me incomoda, quando os caras falam essa questão cultural. Vai lá ver o que se dizia dos japoneses na virada do outro século. Vai dizer o que se falava dos coreanos na metade do século passado. Então, o problema aqui no Brasil é cultural. O peru não precisa dar garantias em PPPs. No Brasil, como nós somos mal pagadores, nós precisamos dar garantia em PPP, porque o Brasil é mal pagador, é uma questão cultural. A verdade é que existe, assim como uma economia de um país não é uma economia de uma casa, ela também não é, especialmente, a economia dos estados e dos municípios. Porque você ter Banco Central é uma vantagem na vida incrível, rapaz. Porque te deram o poder de emitir moeda. Olha que coisa fantástica. É um poder incrível esse negócio de emitir moeda. Então, quando você faz no Peru, quem está contratando a PPP e quem está dando a garantia é o governo central. Você que emitiu o título da dívida é o mesmo que emitiu a moeda. Então, você só vai dar default se você quiser. Por isso que você chama de taxa livre de risco e por isso você chama de risco soberano. Né? Você tem essa capacidade de fazer isso. Quando você vai para um estado ou para um município, se você não receber do estado ou do município, você vai ficar na fila do precatório. Aí advogados brilhantes, igual o Marcos Pérez, montaram grandes estruturas jurídicas para montar fundos garantidores, companhias garantidoras. As estruturas jurídicas são lindas, blindadas. Só que aí chega uma assim, o que a gente põe lá dentro, hein, de recebível ou de estoque de recursos? Eu falei, então, tem um terreno que fica lá atrás da casa de não sei quem. Se descampar, ele deve valer uns 50 milhões ali, se der uma limpada no mato. Não existe o que você colocar lá dentro para você ter um fluxo de recebíveis. E aí o que acaba acontecendo é que as PPPs e as concessões estão sendo analisadas, como pega o caso do saneamento, agora você está olhando para aquelas grandes que você consegue aglutinar e ter um fluxo de recebíveis para oferecer. Quando você chegar num município menor, quando você chegar, não vai ter para oferecer, né?
E aí volta ao tema que acho que vocês dois falaram, não sei se foi o Marcos que falou, assim, você não precisa ter uma estatal lá fazendo isso. Você podia muito bem ter uma política pública, falando o seguinte, olha, o governo federal tem muito mais condições de executar municípios e estados do que o privado. Então, ele poderia falar assim, olha, veja bem, eu vou aqui oferecer 100 bilhões em garantia em títulos públicos. 100 bilhões. Lá, estacionados, que só vão... É um airbag, só vai ser executado em caso de inadimplência de um município ou de um estado. Para quê? Para alavancar investimentos privados em infraestrutura. O município não pagou, o estado não pagou, eu vou lá e pego um título público. Qual é a liquidez do título público? Diária. De minuto em minuto tem negociação e se transforma em dinheiro. Você não vai ficar com default. Então, o privado, que constituiu um ativo, que é um bem público, que está disponível para a população, caso não receba recursos do município ou do estado, recebe títulos públicos que ele transforma em dinheiro. E a União? A União segura repasse, põe no cadastro negativo o estado e o município, tem um monte de coisas para fazer. O curioso é que quando a gente levou essa ideia por diversos governos, foi dito o seguinte, a União falou, eu não quero ficar com o risco do município ou do estado. E você quer que eu convença o investidor estrangeiro a ficar? Você é a União e não quer ficar com o risco de default do município do estado. Agora você quer que um sujeito que tem que apresentar para um conselho lá na Europa, que tem que fazer investimento, assim, não, a União não quer, mas nós vamos ficar com esse risco. Então, me parece que o ideal seria que a gente tivesse essa reforma tributária que desse conta de você ter atribuições de obrigações e receitas mais adequada. Mas como ela vai demorar um pouquinho para acontecer, enquanto isso, talvez o que a União pudesse fazer é avalizar projetos de infraestrutura para alavancar investimentos. O capital privado é mágico, né? Ele tem uma magia envolta no capital privado, assim que ele vem, ele resolve tudo e depois o investidor nem precisa levar nada de volta, porque a gente rompe todos os contratos, em algum momento, dá um calote. Alguém achou assim, que PPP era para dividir um prejuízo. Você reparou isso? Ricardo, eu fui trabalhar em duas coisas, tem essa coisa mágica, porque o mercado financeiro também tem isso. Toda vez que alguém tem um problema e precisa levantar dinheiro, ele fala assim, eu queria fazer um fundo. Eu falo, mas um fundo para quê? Para investir nesse meu projeto. Mas quando você faz o fundo, o dinheiro não vem junto, né? Você precisa fazer a captação. Não é que você criou um fundo que surge o dinheiro do nada. Você precisa de dinheiro, você não precisa de um fundo. A PPP é a mesma coisa. Você vai no prefeito, ele tem um problema. Por que eu quero fazer uma PPP? Porque o privado vai trazer um dinheiro e vai tomar uma ronca aqui junto comigo e nós vamos dividir um prejuízo. Eu falei, não é esse o interesse da PPP. Não é esse o intuito. Você não entendeu direito. Tamara, tem um monte de perguntas aí, não tem? Então, daqui a pouco a gente acaba aqui, vira meia-noite, porque a gente vai começar a falar aqui, nós vamos chegar meia-noite. Acho que já tem a pergunta do Júlio César, que o Gabriel já mencionou, mas o que eu ia comentar é que exatamente, aqui não é que assim, ele vai tomar o prejuízo com você agora, mas é que daqui a 20 anos vai ter, isso vale 50 milhões, exatamente o que você falou do terreno. E é bem isso, e eu acho que não temos mais perguntas. Mas, deixa eu te falar, tem um monte de manifestação aqui que eu acho que vale a pena a gente ler. O José Matheus Teles Machado fala o seguinte, o Porto de Santos, o esgoto deságua no mar, o Brasil deveria investir 20 bilhões de dólares, não investe nem 5 bilhões. É isso aí, a infraestrutura que se tem vai se deteriorando, né? E o que eu acho interessante é o seguinte, tudo bem, então, nós vamos privatizar o Porto de Santos. Essa é a ideia que o governo tem. É muito difícil fazer isso, porque há negócios milionários instalados no Porto de Santos, muitos negócios, há muito tempo. É diferente você construir um porto novo e conceder para um privado a construção de um porto novo. É um negócio que já existe, muito complexo do ponto de vista contratual, muito complexo do ponto de vista dos investimentos, muito complexo do ponto de vista do fato da infraestrutura estar antiga. Então, o caminho da privatização e mesmo da concessão são caminhos bem difíceis. Você vai demorar muitos anos para chegar numa resposta como essa. Então, de repente, é melhor outra via. Por isso que, às vezes, eu acho assim, falta, viu, Ricardo? Entenda que meu raciocínio é assim. Às vezes falta gestão, é isso que me parece. Falta o sujeito que coloca a pasta debaixo do braço e vai, sabe,
convencer os interlocutores, os stakeholders e fazer as negociações que têm que ser feitas para tocar a administração pública adiante, né? A gente fica mais não tem capital público, então vamos atrás do capital privado. Aí não tem projetos bem feitos para o capital privado. Então temos que investir em projetos, mas aí o poder público não consegue contratar os projetos. Aí tem que mudar a lei para poder contratar os projetos. Muda a lei, contrata os projetos não ficam bons da mesma maneira, porque são projetos, né? Eles nunca vão ficar perfeitos. O nome diz que eles não são perfeitos, eles são projetos, né? E assim a gente vai indo sem nunca conseguir realizar esses objetivos públicos que talvez sejam realizáveis de uma maneira mais simples, com um custo de transação, um custo institucional menor, né? Às vezes, ao invés de falar que você vou lá, vou fechar esse Supremo Tribunal Federal, vou enforcar todos os ministros, às vezes é só atravessar, às vezes é só pegar o telefone e falar com o ministro, poxa, dá um jeitinho aí para mim e tal, olha direito àquela ação, interpreta a Constituição, olha, a Constituição pode ser interpretada assim, às vezes isso resolve. E fazer todo aquele esforço de fechar a instituição, enforcar os ministros, aquela coisa toda, não adianta nada, porque vai acabar que não vai acontecer. É só essa... eu acho que às vezes a gente se esforça demais para coisas que são realizáveis. O Brasil cresceu, há não muito tempo atrás, 8% ao ano, 9%, com esse sistema tributário de porcaria que a gente tem. Cresceu. Deu prova que dava para crescer, né? Então, agora não. Agora, para voltar a crescer, a gente tem que trocar o sistema tributário. Aí, pronto, voltei para o seu tema que você disse que discorda frontalmente. A gente cresceu em situação internacional muito excepcional, Marcos. Esse é o problema. Se normalizar a situação internacional, o Brasil não cresce. Nós estamos andando de lado há muito tempo e a situação internacional já teve de todos os jeitos. O problema é doméstico, o problema é interno, a não ser aquele boom de commodities excepcional que ocorreu. Então, mas eu estou entendendo o seu argumento. Para alguns casos, eu concordo com ele. Na questão tributária em específico que eu não concordo, porque no caso da tributária, não é só que ela é burocrática, ela não cumpre nenhuma das funções razoáveis do sistema tributário. Ele é regressivo por essência, tá certo? Ele é complexo e não simples, ele trata diferentemente coisas iguais, tá certo? Ele distorce a alocação de recursos, ou seja, ele está muito longe de ser economicamente neutro do ponto de vista de decisão de investimento. Ele desincentiva cadeias longas no país. Então, assim, eu não consigo entender, não tem nenhum argumento no sistema tributário brasileiro que pare de pé. Ele tributa muito mais consumo do que renda. Ele só tem uma coisa, ele foi montado nos últimos anos com uma lógica de arrecadação. Como você precisava pagar por N razões, obrigações ali, nós especializamos o sistema em ser muito eficiente do ponto de vista de arrecadatório, mas comprometendo todos os princípios econômicos por trás. Então, assim, nesse caso, Marcos, eu realmente não consigo ver arranjo mais ou menos, assim, a não ser que seja uma estratégia de mudança de 100 anos, né? O que o pessoal... Eles estão tratando de um tributo, eles estão tratando dos tributos diretos e indiretos. Dar uma lógica num tributo que parece que mais atrapalha o processo produtivo. Então, eles selecionaram um tributo, e não todos, tá certo? E foi usando uma lógica que é a mais adotada no mundo. Assim, não é rocket science, assim, o que precisa fazer é uma transição politicamente viável e economicamente viável. Por isso que a transição é muito longa, né? Você tem uma transição que não vai ser... É doloroso, não é tranquilo, mas se você não sai de uma situação tão enroscada por uma outra... E o meu medo é que vai ter mais arranjinhos aí, né? Se vier uma tributação sobre transação eletrônica, vem hoje sobre transação financeira, aí, cara, é um mar sem fim. Mas eu estou entendendo que você está dizendo o seguinte: para outros casos, talvez esse papo da reforma não seja tão relevante no sentido de que precisa ter um zerar o marco, etc. Talvez, nesse sentido, eu acho que você tem razão. Você tem outros aspectos onde você poderia
ter avanços importantes se você fizesse alguns acertos específicos. Só depois eu não queria acabar a nossa conversa comentando um pouco o que está na agenda aí desse ano para a infraestrutura. Tem coisas na agenda para a gente depois avaliar com mais cuidado. Desde o 5G até ferrovias, tem umas coisas aí, talvez aeroportos, né? Estão falando. Tem uma lei de ferrovias nova, né? E está no Congresso, está na pauta, né? No Congresso. É importante. Acho que as ferrovias elas estão na agenda do agronegócio, né? É justamente o escoamento da produção que tá fazendo crescer esse setor, que é um setor que estava meio abandonado e que depois teve um boom com a mineração, e agora eu acho que é o agronegócio que está empurrando as ferrovias, né? Desculpa, deixa eu só falar do povo aqui. Ó. José Martins fala do quantitative easing se ele não gera inflação. Depois eu quero te ouvir, Gabriel. Aí o Zé Matheus, eu já citei o Zé Matheus, ele participou pra caramba, que falou um monte de coisa muito legal. Obrigado, Zé Matheus. Aí tem um participante anônimo que está falando. Gabriel destacou a importância do crescimento dos fundos, ESG. Esse ano temos a COP, e o Brasil poderia ser o destino natural desses trilhões, tal. Também o Júlio César, acho que a gente já respondeu. Só para dar uma passada aqui no que chegou pelo Q&A. E aí, deixa eu ver, o Maurício também já comentamos. Maurício, o Geraldo Agosti disse aqui, ó, toma cuidado, você fica falando de asfaltar a rodovia, o governo vai chamar os militares para executar. Chame a avó do Paulo Guedes, os militares, qualquer um. O importante é asfaltar a rodovia lá, Geraldo. Diz que asfaltaram uma rodovia aí recentemente, pavimentaram uma rodovia, ficou barato, ficou boa. Tô apoiando, apoio. Tomo a liberdade de perguntar, o Júlio também está ok. Então, acho que demos uma passada geral aqui. E palavra contigo, Gabriel. Acho que agora a gente vai caminhando para o fim. Vamos dar uma intervenção final. O Ricardo quer falar um pouco também sobre a agenda. Gabriel, você começa. Tamara, alguma questão para nós? Sua, pessoal, particular? Não, eu acho que já foi respondido. O comentário que eu queria fazer é que no nosso núcleozinho, nosso meinho que trabalha com modelagem, de concessão e PPP, tá todo mundo super animado, com um monte de modelagem. Não tá? Assim, vindo vocês falar, eu vejo que parece outro mundo, sabe? A gente vê que se você vê numa visão mais macro, tudo bem, tá tendo um monte de concessão, um monte de coisa modelada, um monte de coisa, mas assim, parece que a gente não tá chegando em algum lugar com isso, sabe? Como se são alguns projetos especiais muito importantes, mas no grande talvez não é isso que vai resolver o problema, ou enfim, a gente não tá com planejamento. Acho que a Tamara está trabalhando muito no setor de saneamento, que é um setor que realmente tá muito empolgado com o novo marco legal, tem uma certa irracionalidade nisso, mas que bom, né? Vamos lá, vamos ficar empolgados, vamos lá. Todos tem um monte modelado no BNDES. Vamos embora. Então, e eu acho que vai ter realmente muito... E talvez não exatamente na agenda da lei, porque a lei burocratiza bastante os investimentos, mas numa agenda que fica na franja da lei, né? Que é assim, olha, enquanto não vem esse negócio da regionalização aí, vamos fechar com os municípios que a gente pode, vai a modelagem e tal, sabe? Então, uma busca... É interessante isso, porque a lei expressamente quer estimular um determinado comportamento, mas ela acaba estimulando um comportamento diferente, né, de quem está atrás de realizar negócios. E ela dá alguns sinais e estimula o comportamento inverso. Um pouco de free economics aí, né, Gabriel? Vai lá, Gabriel, você primeiro, depois o Ricardo, e caminhamos para o final. Eu vou começar com um tom otimista, então, para inverter um pouquinho aqui a vez. E eu tenho que fazer um disclaimer aqui, porque sou parte interessada. O banco trabalhou na modelagem de diversas dessas concessões de saneamento, a própria SEDAI foi o banco que fez, né? E aí eu tenho que dar um testemunho aqui. Eu acho que em vários, e não foi uma questão da União, não, acho que em vários entes ali existia um desejo de converter esses projetos, de chamar a participação privada, num instrumento de você levantar recursos,
simplesmente do ponto de vista fiscal. E, por exemplo, que seria, na minha visão, muito negativo, porque você provavelmente ia consumir aquilo com custeio da máquina rapidamente, para dar reajuste para funcionalismo ou coisas desse tipo. E eu acho que o BNDES, por exemplo, desempenhou um papel relevante nisso. Sabe? O corpo técnico do BNDES segurou muito a bronca ali e falou assim, olha, não, a intenção desses projetos, com todas as dificuldades, que sempre é modelar projeto, por todas as razões que o Marco colocou, mas a intenção do projeto é a universalização do serviço, ou se aproximar, caminhar no sentido da universalização do serviço, que no final do dia vai dar resultados fiscais mais duradouros, inclusive, para o Estado e do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que existem alguns projetos que estão efetivamente saindo nesse sentido, mas é lógico que o tom maior aqui que a gente tem é realmente você está com um investimento menor desde 1940, e a verdade é que quando a gente falava que a gente precisava aumentar o investimento em infraestrutura em participação do PIB, era ambos, né? A gente não podia, tinha que crescer o investimento público em detrimento do custeio da máquina pública e crescer muito o investimento privado. E não, a rivalização que se estabeleceu entre os dois, eu acho também é uma coisa equivocada. Quando a gente olha no mundo como um todo, existem formas simbióticas do Estado conseguir puxar para dentro, né? Correr um risco primeiro, às vezes, e depois, conforme vai entrando ali o privado, ao contrário que como o Ricardo estava falando do BNDES. O BNDES acabou agora entrando em setores que você já tinha um sistema de financiamento ali, basicamente já funcionando privado, né? Acho que é nesses outros que deveriam entrar, mas realmente existem alguns projetos que eu acho que tem que ser destacados, que são positivos. Quanto ao quantitative easing, que foi a pergunta que foi feita, na verdade é o oposto, né? Assim, o que acabou acontecendo foi, a gente já tinha do ponto de vista dos bancos centrais desde os anos 70, 80, um abandono do controle dos agregados monetários enquanto quantidade emitida, justamente pelo que eu comentei aqui, né? A moeda ela é emitida em última instância pelos bancos, pelo sistema financeiro, né? Que é quem consegue efeito. Por isso que o banco é um concessionário público, né? Eu sou um concessionário do Estado brasileiro para gerir a moeda. É isso que eu estou fazendo. E aí o que acaba acontecendo é que essa moeda pode ser colocada numa forma de reserva de valor, de estoque de riqueza ali, e isso não gera pressão sobre demanda. E inflação, de verdade, não é um excesso de moeda na economia. Inflação é um excesso de demanda para uma determinada oferta. Então, a maneira mais fácil de pensar, é meio tosca que eu estou fazendo, vários economistas vão morrer agora quando fazer, mas assim, é como se fosse um leilão. Imagina que tem mais gente querendo comprar do que produtos ou serviços disponíveis. Como é que você vai definir quem tem acesso? Por uma disputa por preço. É isso que acontece. Então, se aquela moeda não se revela, não se transforma em poder aquisitivo, em desejo de compra, você não vai ter inflação. E o quantitative easing foi meio assim, existia uma discussão se a Terra era redonda ou não, foi lá, tirou as fotos, tá vendo aqui, a Terra é redonda, a gente foi na Lua, emitimos 25 trilhões dos principais bancos centrais. Teve inflação? Não, não teve. Por quê? Porque a maior parte dos bons empregos, vamos dizer assim, se deslocaram para a Chinásia. A Europa perdeu 40% da sua manufatura. Os Estados Unidos elegeu um presidente dizendo que ia fazer a América great again e trazer esses empregos de novo. Tem documentários maravilhosos para ver isso. Então, esse emprego que gerava massa salarial e gerava demanda foi perdido. Houve um deslocamento desse eixo da manufatura e da complexidade da produção, o termo que o Ricardo usou, que foi muito feliz, para a Chinásia ali. Então, aí você não teve inflação. O ponto todo é como é que agora eu consigo religar essa economia. Esse circuito que existia no período do Fordismo, que foi fraturado, porque a demanda efetiva está toda espalhada geograficamente no mundo agora, como é que eu consigo religar isso? E aí eu vou transcender, aproveitar que já passou das 8h40 aqui, eu me ressinto muito da ausência de uma agenda progressista nesse sentido. Eu acho que os dois espectros da política estão olhando para o passado. Os dois querem fazer uma coisa again, né? Tipo, todo mundo quer fazer a salsicha voltar a virar porco. Eu acho que falta uma agenda que não vá negar a globalização, que não vá negar que a gente está num mundo globalizado, isso está dado e tem pontos positivos. A gente precisa começar a discutir como é que a gente passa a discutir. Eu sei que isso é ultra complexo e até utópico, mas como é que a gente passa a discutir algumas coisas num plano global, efetivamente. A gente não vai voltar para trás, né? Eu acho que a gente tem críticas nostálgicas dos dois extremos. Eu não vejo uma crítica progressista, eu não consigo identificar muitas vezes no espectro político quem é que está carregando uma bandeira nesse sentido, e eu me ressinto um pouco disso. E aí, para finalizar, a última questão aqui,
e tentar ser salomônico na divergência que surgiu aqui entre o Ricardo e o Marcos, eu acho que realmente é possível você crescer sem fazer a reforma tributária. Mas eu acho que você vai ter um crescimento que vai ser mais difícil de você sustentar e que vai aprofundar algumas das mazelas fundamentais do país do ponto de vista de concentração de renda, porque a gente tem hoje 55% da carga tributária incidindo sobre consumo, e que consumo é aquilo que tributa de maneira igual os desiguais. E mais de 10% do PIB sendo pago para os detentores da dívida mobiliária. De novo, é estranho um banqueiro falar isso aqui, mas é verdade. Então, assim, isso explica muito de como é um mecanismo de concentração de renda essa estrutura tributária. Talvez, do ponto de vista estratégico, eu tenderia a atacar algumas coisas de infraestrutura, porque são mais fáceis de fazer algumas reformas tributárias quando o país está crescendo do que quando o país está regredindo. A famosa discussão das fatias do bolo. Talvez, estrategicamente, você poderia começar atacando alguma coisa que vai gerar crescimento, e aí fica mais simples isso, né? Mas não me parece que está tão fácil no horizonte isso aí. Ricardo. Bom, primeiro eu queria votar para o Gabriel como ministro da Fazenda do país, se for, que já vai estar vago, daqui a pouco vai estar vago, o Guedes está indo embora, Gabriel, acho que com esse governo não dá, mas... Não desejo isso nem ao meu pior inimigo, ser ministro desse governo Bolsonaro, pelo amor de Deus. Não, cara, mas nada como esse debate, putz, muito ponderado e que acho que o Gabriel está trazendo do ponto de vista econômico, faz uma falta enorme. Puta, muito feliz de ver que o Gabriel, sendo também do setor financeiro, tem essa visão, porque assim, a nossa interlocução no setor financeiro é inacreditável, assim, a forma pela qual... E aí, incrível como eles influenciam a formação de opinião, né? Nós temos um problema nesse debate, a formação de opinião média. Não sei se jornalista não tem contato de outros economistas que não sejam de banco. É uma coisa, né? Só pergunta para a mesma pessoa. Então, as respostas são as mesmas há 30 anos, a gente não sai do lugar, né? Mas, olha, o que eu ia comentar é que, de fato, quando você olha, muito rapidamente aqui, mas assim, quando o Marcos perguntou se a questão da reforma, se as empresas não percebem o risco que é a transição e depois, obviamente, toda a consequência da acomodação regulatória dos tribunais e tal. Sim, mas, ao mesmo tempo, essas empresas estão vendo nessa transição espaços de ganho, onde eles conseguem interpretar alguns cenários que os outros atores não conseguem. Então, claramente, tem investimento avançando em muito desses campos, energia, gás natural, saneamento, numa certa assimetria de informação entre alguns atores que conseguem entender e estimar minimamente o risco e um grupo de atores que não conseguem olhar. O cara olha essa bagunça e sai fora. Então, você tem um ganho aí de arbitragem dessa assimetria de informação, que eu vejo que é uma racionalidade das empresas e um esforço das empresas. Então, mesmo durante esse período essa promessa de reforma, às vezes mobiliza, sim, investimento. A gente acaba até ajudando esses clientes nessa assimetria de informação, né? A outra questão é que, assim, por mais que a gente tenha andado de lado esses anos, por exemplo, no ano passado, na PPI, você tinha a previsão de 44 leilões, acabou realizando 12, né? A expectativa de arrecadação foi menos de 20% do que se imaginou. Para esse ano, nós temos de novo uma agenda grande de leilões. Eu destacaria aí a parte de energia, né? Principalmente renovável. Você tem leilões e alguns deles são bastante interessantes. Você tem essa rodada de aeroportos, se não me engano, são mais 14, incluindo Santos Dumont e Congonhas. Não é exatamente um bom momento, né? Na medida que nós estamos num momento muito complicado de aeroportos, mas todo mundo sabe que são as cerejas do bolo no Brasil e pode ser que tenha alguma movimentação mesmo nesses segmentos. O 5G, né, que é um leilão, ele parece um leilão, ele vem num setor que ele é bastante concentrado na ponta, mas ele envolve uma cadeia longa, né? E pode ser interessante do ponto de vista de consequências para negócios, né? Então, estamos sendo aqui, de fato, a Tamara comentou isso, vocês estão tão pessimistas, mas tem um monte de negócio. Tem. Do ponto de vista proporcional e comparativo, é muito pouco para o tamanho do PIB brasileiro, né? Nós podíamos estar com esse mercado, sei lá, 10 vezes maior do que a gente tem. E dado a carência que a gente tem, né, de setores que têm demandas de 10 anos atrás, ou seja, só o que tem de represamento, nós poderíamos que estar com esse ritmo, Tamara,
sei lá, 10, 15 vezes maior. Então, é verdade, tem movimentação, mas dado o PIB brasileiro é muito pouco comparado com qualquer outro país. Bom, e finalmente agradecer aí essa rodada muito, muito interessante e espero ter contribuído aí, saindo de uma posição muito otimista, ou que vocês entenderam que otimista, por uma negativa e agora acabando votando no Gabriel aí, que eu acho que é o cara que está com a cabeça melhor aí que eu tenho ouvido nos últimos tempos para ministro. Pode ser o próximo governo, Gabriel, não precisa ser isso, não. É muita sacanagem como o Marcos. Vai para o próximo governo Bolsonaro, Gabriel. Gente, foi ótimo. Obrigado, Tamara, por ter nos recebido e organizado tudo. Sem a Tamara, a gente não consegue organizar nada, viu? Ela cuida de tudo. Então, foi ótimo. Obrigado, Tamara. Fica aqui meu agradecimento de público. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. A gente teve até uns 40 aqui, recalcitrantes, ficaram até o final mesmo nos ouvindo. E muito obrigado, Gabriel e Ricardo. É sempre um prazer estar com vocês, mas é a primeira vez que a gente está os três juntos. E foi bem Verdade, para mim foi um bacana. prazer também ver o Marcos estar com o Ricardo. Sempre acompanhei ele, vejo ele muito, sou fã. E para mim foi uma honra poder estar com vocês dois aqui, com a Tamara. E nós junto, aprendi demais. nós estamos todos aqui votando em você para ministro da Economia. Igual, levando vocês dois juntos para tocar, né? De verdade, está tudo bem. Tá tudo bem. Então, obrigado. Acho que foi. Quer dizer, vamos torcer, né, para que as coisas deem certo, que uma reforma ou outra seja aprovada esse ano, que saia do Congresso Nacional bons textos. A gente tem tentado colaborar naquilo que é possível, quando há oportunidades nesse sentido. E enfim, que os projetos caminhem e que realmente a gente seja o país que a gente merece ser, né? É uma economia muito grande, que tem condições de produzir muita prosperidade, né? Então, então acho que é isso que a gente tem que esperar, né? Ainda que às vezes a gente olhe o horizonte e não consiga enxergar que essa prosperidade esteja tão por perto, né? Mas eu acho que às vezes a gente exagera um pouquinho na crítica também, que afinal é a nossa função aqui, criticar ou trazer um olhar diferenciado para até ajudar, né? Para até as pessoas lá do governo entenderem que elas estão fazendo errado e podem fazer certo. Né? Então, Marcos, tinha um pensador italiano que falava para não deixar o pessimismo da razão afetar o otimismo da ação, dizia um pensador italiano. É isso aí. Então vamos para a ação. Vamos para a ação. Gente, tchau. Obrigado a todos. Prazer, obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado. Um abração a todos. Tchau, tchau. Gabriel. Obrigada.